tarde. Hoje é dia 23 de julho de 2021, às 1h, nesse momento. E conforme combinado com os alunos, nessa é a data da apresentação do trabalho da unidade 3 da disciplina de cálculo numérico. Já vemos que alguns vão chegando, então vamos iniciar os trabalhos com os mesmos. Vamos aqui abrir para a participação deles. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Conforme vocês já sabem, né, hoje é a apresentação do trabalho aí da unidade 3, né? Vocês estão prontos? Sim, mas não muito. Sim, mas não muito. Tá bom, escolham aí a ordem. Quem vai começar? Eu posso começar então, porque eu tô morrendo de fome e eu quero almoçar. Ótimo, então vai começar pela Sabrina. Sabrina, pode começar. Você tem aí o tempo que você precisar e boa sorte. Tá bom o microfone? Tá ótimo. Tá, não precisa ligar a câmera, né? Não. Tá vendo aí já? Peraí. Estamos vendo. Tá. O método que eu escolhi foi o método de Gauss-Jacobi. Não sei como fala direito. E o que é esse método? Ele é um método iterativo que busca encontrar soluções aproximadas de sistemas lineares, principalmente de sistemas que possuem um grande número de incógnitas e equações, para facilitar, né? Ele transforma o sistema linear AX igual a B em X de N mais 1 igual a matriz B vezes X de N mais G. Para dar início, esse sistema ele tem que se adequar ao critério de convergência, senão a gente não consegue encontrar uma solução, ela não vai convergir para o resultado real. E esse critério é que o máximo de lambda aí tem que ser o máximo valor desses altos valores de B tem que ser menor do que 1. O que isso significa? Vamos supor essa matriz B aí que eu coloquei embaixo. O primeiro valor seria 2 mais 1, em vermelho que eu coloquei, dividido por 10, que é o valor da diagonal primária. E aí o segundo valor seria 1 mais 1 dividido por 5. Aí o maior desses valores que vai resultar tem que ser menor do que 1. Se isso acontecer, aí você pode resolver por esse método. O critério de parada adotado nesse método, ele é definido por o erro é igual a a matriz X de N mais 1 menos a matriz X de N em módulo dividido pela matriz X de N mais 1. Você vai pegar o maior valor dessas matrizes que resultar em cima e embaixo e vai dividir. Assim você vai ter um valor e ele tem que ser menor que ou 10 elevado a menos P, que é a precisão, que normalmente é o número de algarismos significativos desejado, ou o erro, né? Que é a tolerância, que normalmente é indicado no início do exercício ou de acordo com a pessoa que está resolvendo o exercício mesmo. A sequência de passos funciona da seguinte maneira. Primeiro, tem que estimular um valor para o erro ou para a tolerância que você vai querer usar.
E depois você vai ter os sistemas e você vai isolar uma variável diferente em cada equação. Então, na primeira equação, você vai isolar a variável x1, na segunda x2, na terceira x3 e assim por diante. A partir daí, você vai pegar uma matriz qualquer que você desejar e vai jogar nesses valores. Normalmente, a gente utiliza a matriz de zeros, né, para facilitar o cálculo. E, em seguida, a gente substitui esses valores na equação, com as variáveis isoladas, e a gente vai encontrar uma nova solução, que é uma nova matriz. Se essa nova matriz já atingiu o critério de parada, a gente já para, né? E vai ter essa solução. Se não, a gente volta para o passo 4 e utiliza a matriz encontrada no passo anterior para o próximo passo. E aí, quando atingir o critério de parada, a solução final vai ser a encontrada. Aqui eu coloquei um exemplo. Dado esse sistema linear aqui, 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, enfim. Aí o primeiro passo, isolar x1 na primeira, x2 na segunda, x3 na terceira. Vai ficar como está ali em cima. x1 igual a 0,7 menos 0,2, x2. E assim por diante. Aí, aquele x0 é a primeira matriz que eu falei que a gente pode decidir qual que quer. No caso, eu coloquei a de 0. Aí, você vai substituir na equação os zeros, né? O 0 no x1, o 0 no x2 e o 0 no x3. E você vai encontrar novos valores, uma nova matriz. A partir dessa nova matriz, você vai jogar novamente ela dentro dessa equação. Aqui já está no próximo passo daí. Encontrei depois essa nova matriz, joguei de novo na equação, encontrei uma outra matriz. E você repete isso até o seu critério de parada ser atingido. E é isso. E aí, professor, deixa eu falar. Peraí, onde para mesmo? Deixa eu só falar agora. Eu não consegui fazer a implementação. Olha, eu fiquei tentando, pesquisei na internet. Só que eu não tenho muita dificuldade de mexer com matriz. Para mim é muito difícil. E principalmente em programa, assim. E aí eu até tentei pegar algum da internet para me dar um norte, assim, só que não consegui. E os que eu achei alguns na internet, mas alguns não funcionavam, outros, eu achei um outro que funcionava até, só que só servia para matriz 2x2, achei bem ruim, tudo que eu achei na internet. E aí eu não fiz essa parte da implementação. Então, pode não me dar nota mesmo. Ok. Para esse tipo de assunto, nós tínhamos aqui a aula do dia 16, né? Olha só, nós tivemos aula no dia 9, né? E depois nós tínhamos uma aula no dia 16 aqui. Para que servia essa aula do dia 16? Para essas coisas, né? A coisa não começasse a não andar como planejado, a gente poderia ter uma aula ali para tentar melhorar a situação. Mas agora você já foi, né? Você já é passado. Sim, não é culpa sua, não estou te culpando, tá? É culpa minha mesmo. E eu aceito não receber nota. Tá bom, você já é passado. Vamos passar para a próxima apresentação. Para o Vitor ou para o Emanuel, quem prefere ir primeiro? Pode ser, professor. Ótimo, a palavra então está com você, Vitor. O microfone tá bom? Dá para ouvir? Tá ótimo. Bom, o método que eu escolhi foi o método de Gauss-Seidel, né? O que é o método de Gauss-Seidel? O método de Gauss-Seidel é uma modificação do método do Jacob-Richards ou então do Gauss-Jacob, né?
Tudo bem, Vitor? Alô, professor? Agora eu estou ouvindo. É que tinha acabado a bateria do meu fone de ouvido. Ótimo. Dá para ouvir agora? Perfeito, pode continuar. Então, o Gauss Seidel é uma modificação do método de Jacob Richardson, ou então do Gauss-Jacob, né, igual a Sabrina acabou de apresentar aí, criado com o objetivo de acelerar a convergência, ou seja, utilizar menos iterações para chegar mais próximo da resposta, né? Mas uma observação é que, apesar do objetivo ser uma conversão mais rápida em comparação ao método de Jacob, existem exemplos onde isso não ocorre, ou seja, não converge, né? Vice-versa. E o que muda do Seidel para o Jacob? Na interação no método de Jacob, aqui no X, aqui a gente tem a bolinha, esse K, ele é K menos 1, e aqui a gente já utiliza o valor calculado anteriormente para prosseguir no cálculo, né? E muda essas variáveis aqui, ó. O K fica K menos 1 e aqui fica somente K, né, no sisteminha. E os critérios de convergência para o Gauss-Seidel são os critérios de Sassenfield, critério das linhas e da diagonal principal dominante. O critério de Sassenfield é dado pelo cálculo de beta-i, sobre essa equação aqui de beta-i, que é igual ao somatório, i menos 1, j igual a 1, no módulo de A1j, de beta-j mais a somatória de n, j que é igual a 1 mais i mais 1, e o módulo de j. E é satisfeito se o maior beta do sistema for maior que 1. E esse beta que a gente vai calcular mais para frente, que não é exemplinho. E também tem o critério das linhas, onde para todo i, né, todo i igual a 1 ou até o número n. Em palavras, o valor absoluto tendo o termo diagonal da linha i é maior do que a soma dos valores absolutos de todos os outros termos da mesma linha. Satisfazendo essa equaçãozinha aqui, né? Que o número máximo de i tem que ser menor ou igual que i, 1 é menor ou igual que i, e tem que ser menor ou igual que n na somatória, né? E tem que ser tudo isso menor que 1. O diagonal principal dominante, que é outro de não convergência ou convergência, se a convergência a matriz dos coeficientes for estritamente diagonalmente dominante. Isto é, em cada linha, o elemento da diagonal é estritamente maior que a soma de todos os outros elementos da linha. Umas observações. Pode acontecer de um sistema linear seja convergente quando aplicado no método de Jacob, enquanto se aplicado no de Gauss-Seidel, será divergência e vice-versa. Se o critério de Sassenfield não for satisfeito, a convergência pode ser bastante lenta, porque daí a gente tem que fazer algumas permutações na linha para poder reduzir o valor encontrado quando aplicado o critério de Sassenfield. A convergência não depende do vetor inicial, porém é evidente que quanto melhor a menor aproximação do vetor inicial, menor será o número de iterações necessárias para atingir a precisão desejada. Vamos pegar esse exemplinho aqui de um sisteminha para a gente resolver no octavo, né, pelo método de Gauss-Seidel, com a precisão de 10 a menos 2, ou seja, 0,01. Obtemos o sistema de trabalho dividindo os elementos de cada linha pelo elemento da diagonal, inclusive os elementos de B. O elemento de B é essa parte aqui. A gente vai dividir cada linha pela sua diagonal que a gente deseja. No caso aqui, a gente precisa do x1. A gente vai isolar esse x1, mas a gente divide esse 5 do x1, divide pela linha inteira, que vai resultar nesse resultado aqui. Na linha 2, a gente tem divide por 4 toda essa linha 2. E na linha 3, a gente divide por 6 toda essa linha 3. A gente vai verificar a convergência desse sistema, né? A matriz não é estritamente diagonal dominante. Não podemos concluir nada sobre a convergência por esse critério. Isto é, em cada linha, o elemento da diagonal não é estritamente maior que a soma de todos os outros elementos da linha.
Se a matriz não é estritamente diagonal dominante, o critério das linhas também não é satisfeito. O que nos resta, então, é fazer o critério de Sassenfeld, que é lá atrás, quando eu falei que a gente ia somar os betas, né? O que são esses betas? O beta 1 é a somatória dos módulos, no caso aqui, desses dois, do x2 e do x3 da linha, né? Que vai dar 0,4. Do beta 2, a gente faz o módulo de 0,75 vezes o resultado anterior, mais um módulo de 25, que isso vai dar 0,55. Aqui no beta 3, a gente pega o x1 e o x2, e aqui a gente vai multiplicar pelo aquele primeiro resultado, mais o x2 aqui a gente vai multiplicar pelo segundo resultado que a gente teve aqui. E deu 0,45. Ou seja, qual que é o maior número desse beta? É o 0,55. Como esse 0,55 é maior do que o... É o maior do que... Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Como o beta aí é igual a 0,55, que é maior que 1, então o critério de Sassenfeld é respeitado. Um exemplo de solução que a gente está continuando a resolver, a gente vai definir as interações por esse sistema aqui, né, de x1, k mais 1, que é igual a menos 2, x2, elevado a k, menos 2, 0,2 x3 elevado a k, mais 1, x2, k mais 1, que é igual a menos 0,75 vezes x, k mais 1, menos 0,25 vezes x3 elevado a k, mais 1,5. E o x3 elevado a k mais 1, menos 0,5 vezes x1 elevado a k mais 1, menos 0,5 x2 elevado a k mais 1. A gente vai utilizar o vetor nulo para conseguir a aproximação que a gente vai precisar. Aí a gente vai lá para o Octave agora. Esse aqui é o códigozinho. Deixa eu mostrar aqui, acho que não está aparecendo, né? Aí. Aqui a gente vai entrar com as variáveis, né? No caso o vetor que a gente vai escolher, né? A gente botou o vetor o x1, o x2 e o x3 do vetor, e a gente vai informar também a precisão. Aqui ele vai printar, e aqui tem a equaçãozinha que a gente tem do sistema, né? Já isolado o x1, o x2 e o x3, né? Dividindo tudo pelo 5 do x1, o 4 do x2, o 6 do x3. E aqui a distância que vai calcular, a gente vai precisar, que vai ser a diferença entre as iterações. Aqui vai printar o resultado. E aqui eu botei a convergência, se as iterações passarem de 50, a gente vai botar como se não convergência para não dar muito grande, né? E eu vou dar play aqui no sisteminha. A gente vai informar o vetor nulo, né? O x1 0, x2 0 e x3 0. Como lá no problema ele pediu para 0,01, a gente dá Enter e aqui dá o valor que a gente queria, né? O valor de x1, x2 e x3. E é isso, professor. Só isso? Só isso? Só isso? Tá bom, então. Então pode terminar a sua apresentação aí, que a gente vai passar para o Emanuel fazer a dele. Beleza. Emanuel, tá aí? Beleza, tô aqui. Ouvindo aí de boa? Tô ouvindo? Coloca a sua apresentação aí. Tranquilo. Primeiramente, boa tarde, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Primeiramente, boa tarde, né? Para começar aqui, eu vou só informar que
O meu algoritmo, na verdade, é em Python de novo, só que o meu Python tá com um problema nesse PC aqui. Eu acho que esse PC tá com algum problema de memória e ele tá dando erro em abrir o Python, então eu usei o Colab, né? Colab é basicamente um notebook que o Google ele disponibiliza para você, onde ele vai ler programações em Python, entre outros. O meu, no caso, está em Python, então, assim, eu fiz aqui para não poder ficar na mão. É uma coisa que quebra o galho e me ajudou bastante de ontem para hoje. Então, o Emanuel deu a fragata, né? O objetivo aqui, no caso, é implementar o método de Gauss e testá-los, né? Eu fiquei com aquele primeiro. E implementar o método de fatoração de Cholesky, não sei se lê assim, e testá-lo também, que eu esqueci de escrever. Então, basicamente, para começar, eu preciso explicar rapidinho o que é método de substituições retroativas, né? Porque, aqui, ó, o método de substituições é uma técnica usada para resolver sistemas lineares de duas equações com suas incógnitas em cada, no caso. Em matemática, recebe o nome de sistemas em conjunto de equação, em que as variáveis representam por uma mesma letra, possuem o mesmo valor. Basicamente, o intuito aqui, que eu vou tentar utilizar, é usar essa substituição retroativa para resolver um sistema triangular, né? Sistemas triangulares superiores, no geral. Então, basicamente, o que eu faço aqui, ó, é bem simples, só para mim poder achar o sistema triangular superior para poder passar para Gauss. Ele executa um método de substituições retroativas para resolver o sistema linear triangular superior a x igual a b. Parâmetro de entrada de A é uma matriz triangular superior a B. E o vetor superior. E AB é o vetor constante. Então, aqui a gente começa com a execução, né? N é a ordem de matriz A, que é o começo aqui, que no caso é N igual a... Isso aqui é um comando que ele vai fazer, basicamente, a linha, ler uma linha sobre linha, que é onde eu vou precisar utilizar daqui a pouco. Então, eu preciso fazer isso. E aqui a iniciativa, que no caso é a B, que é a iniciativa do vetor x com tamanho n de elementos. Então, tem que ter, assim, eu vou usar ela num tamanho indeterminado de elementos, iguais a zero. Então, basicamente, o algoritmo é bem simples, porque é basicamente essa fórmula transferida para ele, aqui da forma que eu usei aqui em Python. Então, o for e range, no caso, n menos 1,1 menos 1, é basicamente o início da fórmula aqui, que é aqui, ó. Então, eu vou colocar, depois da vírgula aqui, para o i, no caso, uma distância que ele vai percorrer do n menos 1 até chegar no zero. Então, como aqui é um valor decrescente, o número antes do zero que eu tenho é o menos 1. Então, eu coloco de a menos 1 a menos 1, para ele poder chegar ao zero, né? E aqui a parte a parte de baixo aqui, esse segundo aqui, é basicamente o outro lado aqui, que é simples também, que eu vou usar o for, no caso, né? J, então é aqui, ó, for J e range e mais 1 até um determinado, n no caso. E aí o S igual a S, que vai ser basicamente aqui também, ó. Eu tô querendo selecionar para não bugar aqui, mas é basicamente isso, né? Então vai ser S mais o A sobre a intersecção de I, J, que basicamente é a linha coluna, né? Vezes X, J, intersecção de J. E o X, que vai ser aqui o B, que vai ser X intersecção de I, igual a B, BI intersecção S, tudo isso dividido por A intersecção de A, que no caso é o segundo aqui. Então, basicamente, isso aqui é só para mim conseguir achar a retroativa. E aqui a gente vai começar com o método de Gauss, né, que é onde a gente começa a implementação do método. O método de Gauss, na verdade, a eliminação de Gauss, né, que também é chamado, o método de escalonamento, é um algoritmo para resolver o sistema de equações lineares. Este método consiste em aplicar sucessivas operações elementares num sistema linear, para transformar num sistema de mais fácil resolução que apresenta exatamente a mesma solução que a original. Então, basicamente é isso, né? Então, aqui é onde está o algoritmo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente também
é que tem que sempre supor que a determinante de A, no caso da primeira matriz, a determinante de A tem que ser diferente de zero. Então, sempre tipo, é possível escrever esse sistema linear de uma forma que o elemento da primeira, que eu tinha que ter posto um exemplo para ficar mais claro, mas da primeira, a primeira linha coluna, primeiro A linha coluna, ele tem que ser diferente de zero, né? Então, para poder usar essa operação elementar para poder trocar as duas equações. Então, aqui eu começo a montar um algoritmo, que é no caso aqui, ó, executa o método de eliminação de Gauss para resolver o sistema linear. Esse aqui é o que eu acabei de ler ali. Eu vou ler de novo para não ficar muito extenso. Aqui, então, aqui basicamente as estratégias que eu usei para poder montar ele em cima de uma base de um exemplo que eu peguei. No caso aqui, eu precisei fazer uma separação em que ele elimine, faça uma eliminação por colunas, né? Uma etapa K, que é basicamente a eliminação por colunas, uma etapa K, né? Que é uma fase para remover essas colunas, para não ficar num circuito sem fim, um cálculo de fator, no caso, um cálculo de fator M, e atualizar, tanto a matriz A contra B. Então, atualizando a matriz A e atualizando a matriz B. Então, aqui, basicamente, como que ele foi feito aqui, continuei aqui implementando o mesmo método, e aí, então, eu vou para a etapa K. Etapa K é que a K, para vocês entenderem melhor, é o pivô, é o meu pivô, é aquela primeira linha coluna que eu vou ter, o pivô. Então, para a etapa K, eu vou de 0 até o número determinado, n-1. Então, assim, para não ficar explicando um por um, então, aqui para cada linha I, no caso também, eu faço K mais 1, igual a N, até N, no caso, aí calculo o fator M, que calcular o fator M é simples, basicamente é a A, I sobre o meu pivô. I, que é a linha, no caso, né, linha I, sobre o pivô, e aqui é pivô, dividido por pivô. Então a gente continua, aí vai para o J, que é a coluna, então fiz a primeira etapa da linha, agora fiz a segunda etapa da coluna. Ok. Aí eu zero o elemento A e K, que é, no caso, onde eu tenho que deixar o AIK diferente de zero, né? Aqui eu não posso colocar esse código aqui antes de alguns deles, porque esse elemento é o mesmo que esses aqui, então ele não pode zerar antes do tempo, né? Então, aí aqui, depois que eu coloquei o zero do elemento AIK aqui no final, então eu coloco para resolver o sistema triangular superior. Aqui é onde eu usei a retroativa, é aqui que você necessita. Então, praticamente, esse sistema triangular superior era um sistema já usado dentro das substituições retroativas, que foi usado aqui, usando esse código, no caso de algoritmo, para chegar aqui e usar este exemplo aqui. Então, aqui eu executo, ó, só para a gente ver se não tem algum erro, né, dentro do algoritmo. Ele deu o verdinho de certo. Aqui ele deu o verdinho de certo. Então, aqui o exemplo. O exemplo aqui que eu vou usar é esse aqui, que já está pronto e já tem essa resposta aqui. Então, eu executo e, basicamente, ele tem que dar a mesma resposta. Para não ficar assim, para quem não entendeu, no caso aqui eu peguei um outro exercício que tem aqui uma resposta já também. Vamos só substituir rapidinho. Ó, então, basicamente, o que você vai fazer é trocar cada espaço aqui da sua matriz pelo número determinado ali. Vou usar assim que é mais fácil. Só trocar aqui rapidinho. E tem que bater o mesmo resultado, né? É o esperado. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui eu não testei ainda. Então, basicamente, a resposta dela também está aqui. Menos 3, 5 elevado a... bateu o mesmo resultado, então basicamente é a mesma. Então, o método de Gauss eu finalizei.
Se ficou meio confuso, eu peço desculpa que eu tinha que ter trazido uns exemplos aqui, mas como eu corri para fazer esse negócio no notebook, acabei me embananando. Porque a parte de você entender como eu cheguei a essa separação aqui é muito mais fácil se tivesse o exemplo da matriz aqui. Mas tá bom. Então, basicamente, o método de Gauss finalizado. O segundo método que tinha na minha para fazer era a faturação de Cholesky. Acho que é assim que lê. Que, na verdade, é a decomposição de Cholesky, né? Consistirá, basicamente, em transformar uma matriz indefinida ou negativa definida, que no caso é não inversível, em positiva semidefinida, inversível. Foi desenvolvida pelo cartógrafo francês André-Louis Cholesky, por isso que leva este nome. Essa aqui eu achei bem mais difícil de entender, assim, como funciona o funcionamento, então eu vou passar mais ou menos o que eu pude extrair aqui, né, desse método, porque eu achei esse método bem mais complicado. Aqui no caso, numa matriz simétrica, né, definida, positiva, pode ser composta por um produto de matriz triangular inferior e transformar numa matriz transposta, no caso, que é aquela que aprendeu no começo de álgebra lá, em inferior também, triangular inferior. Então, basicamente é isso. Você vai pegar uma matriz triangular inferior e a transposta da matriz triangular inferior em uma composição necessária, né, necessária que é a matriz A, que permaneça a matriz A. Então, para qualquer uma fatorização de Cholesky, você tem que usar uma matriz composta que seja A, no caso igual, tipo assim, L transposta. Então, é basicamente a mesma matriz e a transposta dela, do outro lado, né? Onde, no caso, esse L que eu estou falando é uma matriz triangular inferior, com entradas normais. Aqui, no caso, aqui, o exemplo que eu usei, que é o exemplo já pronto, ele usa essa matriz aqui. Essa matriz aqui que ele usa é uma matriz que ela contém todos os requisitos, então aqui é onde começa a implementação do código. O código, primeiro, eu vou implantar aqui, no caso, né, eu vou importar, palavra certa, esses dois métodos, para ele poder entender, e vou começar a escrever o código. Aqui eu coloquei tudo verdinho para mostrar o que foi que eu fiz, basicamente. Então, aqui eu uso uma matriz de covariância desejada, que no caso é essa aqui, que já tem o exemplo, a matriz de covariância desejada. Aqui o vetor de medidas desejados, que a gente usa. Aqui vou gerar uma amostragem a partir de uma variável normalmente distribuída. E isso padronizá-la igual a uma média igual a 0 e um desvio de padrão igual a 1. Vou calcular a decomposição de Cholesky e, por último, convertir a amostra numa distribuição correlacionada segundo a definição do sigma e a média segundo o vetor U. Lembrando, seguindo a média desejada ali em cima. Aí vou mandar ele printar, então, a covariância com o código dela, no caso, o NP vezes covariância de X, e o printar a média. E aí eu vou executar aqui para ver se não está errado esse código. Não, está certo. E aqui é onde eu pego essa pronta do exemplo aqui, que basicamente... Apertei errado. Vou limpar aqui rapidinho e vou usar de novo, para não ver que teve erro. Então, aqui onde estava 1, aqui está 099, 077, 073, uma diferença mínima, 099, 099, 199. Então, batendo o resultado, mostrando que também está certo. Essa aqui ficou um pouco bem vaga, porque eu achei mais complicada. Eu não consegui entender muito bem. Então, desculpa aí por ela ter ficado vaga. E as duas que ficou para mim era essa e eu terminei, professor. É isso. Beleza? Tá bom. Bom, Emanuel, e eu posso perguntar para ti, que nota você daria para o Vitor? Para o Vitor? Isso. Rapaz, o trabalho dele foi bom, tudo bem executado, bem claro.
Acho que tá, um 9 pra ele já tava bom, né? 10, ficou quase o 10 ainda. 9,5, 9 dele ficou bom. Fez tudo conforme, acho que o pedido, e deixou bem claro, né? Todas o que ele quis explicar, trouxe com mais clareza até que eu mesmo. Então acho que ficou bom dele. Pra caramba. Ótimo. Vitor, você quer responder a nota do Emanuel ou prefere dizer o que você acha da Sabrina? Não, tanto faz. Não, Então, Emanuel. então fala da Sabrina aí pra gente fazer um triângulo. A Sabrina, a apresentação dela foi boa, foi objetiva, fácil entendimento, só faltou mesmo um programinha ali, né? Que seria de maior entendimento da gente. Aí acho que uns 9, 8 seria bom também. Sabrina? Sabrina tá aí? Tô. Vamos fazer assim, você dá uma nota para o Emanuel. Dou 10, porque ele teve, acho que, mais trabalho que a gente, que era mais que um método, né? E ele explicou bem. Vou reprovar vocês três, um puxar saco do outro. Que isso? Pessoal, daqui a pouco eu lanço as notas ali para vocês. E eu creio que vocês três devem ter nota suficiente para aprovação. E se assim for, não precisam mais comparecer, né? Porque a gente teria mais uma aula para fechar a disciplina. Mas eu creio que vocês são os três únicos que têm chance de serem aprovados e provavelmente serão. Então, acho que a gente não precisa nem aparecer para a próxima aula, tá? Beleza, então. Tá bom? Então, eu vou deixar a nota ali. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. Qualquer dúvida, tá? Pode entrar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Certo? Certinho. Tá bom, gente. Então, até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Obrigada, professor. Uma pesquisa mostrou o seguinte: